O ano era 2022, em dezembro, em plena Copa do Mundo, eu pela primeira vez me via interessado por futebol. E desde aquele mês tudo mudaria. Eu torci para times de futebol, eu tive altos e baixos, até chegar hoje em dia. Porém, sabe qual que é o pior de tudo isso? Só depois de 3 anos eu descobri como o futebol afetava a minha vida. E se você está curioso para descobrir como o futebol está arruinando sua vida, vem comigo, você vai descobrir. Bom, antes de começar o vídeo, galera, como vocês podem ver, pela primeira vez eu estou mostrando meu rosto no canal, exatamente. Depois de muito tempo de canal, né? Privei alguns vídeos, inclusive, agora eu vou começar a mostrar meu rosto. A gente vai ter aí uma nova fase, entre aspas, né? Vou começar a postar segunda e sexta. E a gente vai levando dessa forma até eu achar que precisa de uma mudança, beleza? Então é isso aí, pode ficar com o vídeo agora. Bom, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está aqui para descobrir como o futebol arruina sua vida. Aqui a gente vai falar apenas do hábito de torcer e ver jogos de futebol. Afinal de contas, jogar futebol não é nenhum problema. Então, para começar, a primeira questão aqui é: o futebol pode estar destruindo a sua testosterona. E por quê? Vem comigo. Há muito tempo atrás, ainda na época das cavernas, as pessoas elas queriam fazer parte de uma tribo, um grupo. Então, isso porque tinha várias vantagens de fazer parte desse grupo, de fazer parte de uma tribo. Porém, hoje, o nosso cérebro pode confundir fazer parte de uma tribo, que virou uma necessidade do nosso cérebro, em fazer parte de um time de futebol. Só que não fazer parte dentro de campo, fazer parte como torcedor. Então, mesmo que você não jogue em campo, o seu cérebro ainda vai achar que você está fazendo parte daquele time. E o mesmo efeito acontece quando o seu time perde ou ganha, seria o mesmo efeito de se sua tribo ganhar ou perder algo. Então, se sua tribo, o seu time ganhar, sua testosterona sobe. Se perder, você fica triste e a testosterona desce. Então esse é o primeiro efeito que você pode notar. E se você não sabe, a testosterona é um dos hormônios mais importantes para o homem, responsável por várias funções, entre elas a motivação, por exemplo. O segundo problema é que você pode estar gastando muito tempo vendo jogos de futebol. Se todo final de semana você acompanha dois jogos, dois jogos, nem é tanta coisa. Isso daria aproximadamente 4 horas por semana. Considerando aí cada jogo dura mais ou menos 2 horas, dá pra diminuir um pouquinho esse tempo. O que em um mês daria mais ou menos 16 horas, em 2, 32, em 10 meses 160 horas, em um ano 194 horas. Ou seja, aproximadamente, tá? Um pouco mais de 8 dias. Só que não são 8 dias normais, são 8 dias inteiros. O que significa? Significa que você não tem necessidade básica, você não tem que tomar banho, você não tem que dormir. Talvez até beber água, né? Tipo, vou gastar esses 8 dias em outra coisa. Talvez você tem que sair um pouco pra beber água, beleza, e tal. Mas é realmente muito tempo que você poderia investir. Em porcentagem, isso significa 4% do seu ano inteiro, tá? Esse 4% quer dizer o ano inteiro, eu falo tirando o tempo das necessidades básicas, beleza? Então, ao invés disso, você poderia investir e aprender um hobby, aprender o próprio futebol e jogar você mesmo. E agora eu vou contar minha história no terceiro problema, para explicar o terceiro problema, que é o que me inspirou basicamente a fazer esse vídeo. Como eu disse no começo do vídeo, eu comecei a acompanhar futebol em dezembro de 2022, durante a Copa do Mundo. Antes disso, eu nunca tinha realmente me interessado por futebol. Não me interessava por time, não me interessava por Copa do Mundo, blá blá blá. Eu assisti tudo da Copa, o Brasil sendo eliminado pela Croácia, o Marrocos chegando até a semifinal e a Argentina sendo campeão. Porém, após o término da Copa, eu não me interessei imediatamente em torcer para algum time. Teve uma época ali, mais ou menos, que eu não acompanhava muito as ligas e tal. Eu não me interessei de início. Eu acho que inclusive
essa coisa de, às vezes, não me interessar pelas coisas de primeira. Pra pensar assim, tá bom, muito bom descobrir uma coisa aqui durante o vídeo. Enfim. É... Porém, durante a Champions League da temporada 22-23, durante o mata-mata, eu me interessei por uma equipe, o Manchester City. E eu comecei a ser torcedor do City. Inclusive, eu tenho uma camisa do City, que eu vou mostrar. Não é aquela azul, é essa versão aqui, tá? Inclusive tem o número do Haaland aqui. E eu comecei a ser torcedor do City. Ele iria enfrentar o Bayern de Munique nas quartas de final. E conseguiu passar sem muitas dificuldades. Goleou, se eu não me engano, no jogo da ida, né? 3-0 e empatou na volta. Nas semis, iria pegar simplesmente Real Madrid, atual campeão. Bom, não seria nada fácil. Na ida no Bernabéu, que é a casa do Real Madrid, o empate em 1-1. Mas mesmo assim a volta não parecia fácil. Porém, no Etihad Stadium foi um amasso. O City meteu 4-0 e pela segunda vez chegava na final da Champions, sendo que nunca tinha ganhado ainda, com reais chances de se tornar campeão. Chegou o dia da decisão, seria contra a Inter de Milão. Parecia um adversário mais fácil, só que o jogo começou, estava bem complicado para ambos os times. Teve chance para o City, teve chance para a Inter de Milão. Porém o City conseguiu abrir o placar com o Rodri no segundo tempo, aquele que seria o único gol da partida e daria o título da Champions League para o Manchester City, seu primeiro. E eu fiquei muito feliz por isso. Nessa mesma época eu também comecei a acompanhar o Brasileirão, mas sem torcer para nenhum time ainda. Via pipocado do Botafogo, vi o Fluminense ser campeão da Libertadores pela primeira vez. Mas no Mundial, bom, o City meteu 4-0 em cima do Fluminense e se tornou campeão mundial. Em 2024, as coisas não começaram tão boas pro City. Na fase de grupos da Champions, apesar de ter algumas complicações, conseguiu passar em primeiro, de boa. Na Premier League, começou a ficar distante de Arsenal, Liverpool, até que nas quartas de finais da Champions, caiu novamente contra o Real Madrid. Na ida, novamente no Bernabéu, mais um empate, 3-3, um jogaço, golaço do Valverde, aquele gol do Valverde até hoje, bizarro, bizarro. Novamente tudo ficaria pro Etihad. Tudo que o City conseguiu fazer foi empatar em 1-1 e nos pênaltis o Real Madrid avançou para as semis, eliminando o atual campeão e deixando o City sonhando apenas com a FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, e com a Premier League. Na Premier, o City conseguiu reverter a situação após tropeços do Arsenal e do Liverpool. E foi campeão pela quarta vez seguida, histórico. Porém, na FA Cup chegou até a final e perdeu para o maior rival, Manchester United. E com a temporada europeia chegando ao fim, eu voltei a acompanhar mais Brasileirão e os times brasileiros. E vi o Botafogo sendo campeão brasileiro, da Libertadores, tomando 3-0 do Pachuca no Mundial, viu? Em 2025, o City mostrou uma queda no rendimento, uma queda grande, o que ele fez quase não se classificar para a próxima fase da Champions, inclusive perdeu para o Sporting de goleada, quase perdeu para o Bruges na última rodada. Bruges? Ou é outro? Eu não lembro, acho que é Bruges, isso mesmo. Mas conseguiu uma vaga nos playoffs pelo menos, e adivinha quem enfrentou o Real Madrid. E perdeu os 2 jogos, foi eliminado da Champions precocemente. Essa eliminação deixou bem triste, mas não tanto. Na Premier, o City ia de mal a pior. E, portanto, eu deixei o City pra lá e fui acompanhar mais o Brasileirão. E começou, né, o Brasileirão começou mais cedo, né, que geralmente começa. E aí eu escolhi torcer para um time. Falei, qual time você acha que eu escolhi? Flamengo, Palmeiras, o Atlético, Cruzeiro? Não. Eu escolhi torcer por Mirassol. Por quê? Porque sim. Isso foi a primeira rodada após a primeira rodada do Brasileirão, onde o Mirassol perdeu para o Cruzeiro. Então na segunda rodada, o Mirassol encarou o Fortaleza no Maião, que é o estádio do Mirassol, conseguiu arrancar o empate. Nos minutos finais, inclusive, primeiro ponto da campanha. Depois empatou fora de casa contra o Bahia. Abriu o placar, mas levou o empate. E na quarta rodada, 4-1 para cima do Grêmio.
Daí em diante, o Mirassol fez tudo que fez, subindo mais e mais na tabela. E aí a gente teve a pausa pro Mundial. E se você acompanha o Mundial, você sabe quem que tava lá, né? Então eu comecei a acompanhar os jogos na fase de grupos. No primeiro jogo, uma vitória simples para cima do Wydad Casablanca por 2-0. Na segunda, ele destroçou. Pô, nem se descrever em palavras. 6-0 no Al Ain. Chegou na última rodada, já classificado, mas precisava de uma vitória para cima da Juventus para evitar enfrentar o Real. Só a vitória bastava, tá? O empate não bastava, porque a Juventus estava na frente por conta do saldo de gols. E meteu 5-2, um absurdo. Eu pensei, pô, o City tá realmente forte, o City realmente voltou. E nas oitavas de final, onde enfrentou o Al Hilal, que se cascou em segundo lugar no grupo H, parecia um adversário bem fácil pro City, principalmente pelo fato de que ele poderia ter pegado o Real Madrid, e aí ia ser muito mais difícil, né? Bom, o jogo começou de noite, às 10 horas. Eu acompanhei o primeiro tempo, onde o City fez 1-0, perdeu muitas chances de ampliar o placar. Mas beleza, fui dormir, e no meio da madrugada eu acordei pra ir no banheiro, e pensei, pô, já que eu acordei aqui pra ir no banheiro, vamos ver quando terminou o jogo. 4-3 pro Al Hilal. E nessa hora eu pensei, não é possível. Não é possível. O City tava amassando o Al Hilal no primeiro tempo. Foi pra prorrogação. E o City perdeu. Tudo isso, toda essa expectativa, as goleadas, o 5-2, e o City foi eliminado nas oitavas, o Al Hilal. E eu fiquei realmente triste de verdade. E quando eu percebi que eu fiquei triste, eu falei, mano, não é possível. Tô começando a ficar triste por conta de torcer pra um time. E desde então eu nunca mais acompanhei o City. Nem sei como tá a situação dele. Porém ainda sobrava o Mirassol. Eu planejava parar de torcer depois do término do Brasileirão. Na 14ª rodada, depois do Mundial, o Mirassol enfrentaria o Palmeiras. Porém, mesmo fora de casa, o Mirassol arrancou um empate suado contra o líder do Brasileirão. Quando eu escrevi o roteiro era líder, mas agora não é líder mais porque o Flamengo passou, enfim. Mesmo na rodada seguinte, contra o Santos em casa, um atropelo 3-0. Depois disso, venceu o Ceará fora de casa, empatou com o Vitória em casa e venceu o Vasco por 3-2 no jogo emocionante também em casa. Então o Mirassol enfrentaria na última rodada o líder do Brasileirão naquele momento. E agora também. Mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo. O Flamengo. Numa partida disputadíssima no Maracanã, o Flamengo venceu o Mirassol por 2-1, onde poderia ter acontecido empate no Mirassol, porém ficou por isso mesmo. Eu não fiquei muito triste por conta dessa derrota, porque o Flamengo, líder. E na 20ª rodada, o Mirassol enfrentaria novamente o Cruzeiro, e numa partida equilibrada, o Mirassol empatou com o Cruzeiro em casa. Na verdade não tão equilibrado, o Mirassol jogou um pouco melhor, mas não foi o suficiente para fazer um gol. E aí o Mirassol enfrentou dois nordestinos em sequência. Venceu o Fortaleza em casa. Venceu o Fortaleza fora de casa por 1-0, vitória difícil. E venceu o Bahia em casa pela maior goleada do Mirassol no Brasileirão até o momento, 5-1. Confronto direto, inclusive, né? Esse jogo foi bizarro. Então o Mirassol enfrentaria o Botafogo por uma rodada atrasada do Brasileirão. E só no primeiro tempo o Botafogo abriu 3. E eu pensei, já era. Mirassol voltou ao normal, acabou o hype, mas no segundo tempo, primeiro lance, o Mirassol fez um gol. E a partir daí eu acreditei que dava. O Mirassol fez mais 2, 3-3, e não virou porque teve uma polêmica de arbitragem. Não vou discutir que isso foi pênalti ou não, porque o objetivo do vídeo nem é isso. O objetivo do vídeo é falar justamente futebol, você não deve torcer. Mas enfim, teve essa polêmica e algumas pessoas reclamaram, enfim. Depois venceu o Grêmio por 1-0 fora de casa e o Juventude por 2-0 em casa. Porém, quando foi enfrentar o Galo fora de casa,
mesmo com um a mais, o segundo tempo todo, perdeu. Pois é, perdeu. Depois enfrentou Bragantino na fase em casa, mas só empatou. A partir daí começou a decadência. Só que o Baco foi ainda pior quando na partida seguinte, 3-0, perdeu pro Corinthians. E aí eu realmente fiquei muito triste. O Mirassol tinha saído do G4 do Brasileirão. Então nesse momento conversei com meus amigos, tinha ficado triste e tal. E eu decidi parar de torcer pro Mirassol. Na verdade, eu acho que foi apenas um gatilho pra eu realmente parar de torcer. Era uma coisa que faltava, realmente. Então, o que eu quero mostrar com essa história é o fato de como o futebol pode afetar seu humor. Às vezes, eu ficava triste porque o meu time perdeu, mesmo completando a bistreca. Inclusive, tem um vídeo, deve estar aparecendo aqui. Espero que eu esteja apontando certo. Mesmo tendo um dia bom na melhoria pessoal, mesmo assim, eu ficava triste por um simples time que nem sabia da minha existência, que nem ligava pra mim. É por isso que, na minha opinião, não vale a pena torcer para nenhum time de futebol. Você pode até assistir, eu inclusive até acompanho, inclusive ainda acompanho, apesar de planejar parar no futuro, mas vale muito mais a pena você investir esse tempo em outras atividades que vão te tornar uma pessoa melhor. Se você gostou do vídeo, dá um like, comenta o que você acha do futebol e se inscreve para me ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau.